Hello, hello, Pre-Inter One students. This is Mr. Marques. Nesta aula, nós vamos ver a parte do livro da unidade 1A que nós vimos em sala de aula. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Here, Getting to Know You. Getting to Know You. Esta unidade, ela trabalha como fazer perguntas. E essas são perguntas básicas que as pessoas fazem umas às outras quando se conhecem ou quando se conhecem há pouco tempo. Tá? I'm going to put the answers here. So look, where are you from? Where were you born? Where do you live? Okay. Do you live in a house or a flat? Do you have any brothers or sisters? Do you have any pets? What do you do? What time do you get up during the week? Where do you usually have lunch? As refeições, né, a gente sempre have. What time do you usually go to bed? Lembrar que ir dormir é go to bed, não go to sleep. Where did you study English before? Can you speak any other languages? Which? What kind of music do you listen to? Lembrar que o listen, ele sempre virá acompanhado com to, né? I listen to the radio. Please listen to me. What kind of music do you listen to? What TV programs or TV series do you watch? Do you play any sport or exercise? Do you do any sport or exercise? What kind of books or magazines do you read? How often do you go to the cinema? What did you do last weekend? Muito bem. Aqui nós temos os dois tipos de estrutura de perguntas que há em inglês. São 4 tipos, né? Aqui nós vemos 2. Um deles é aquele que começa com a palavra interrogativa, mas que não foge à estrutura básica, né? Então, aqui a palavra interrogativa e em seguida já há o auxiliar, né? Então, aqui, ó, a palavra interrogativa e em seguida o auxiliar, né? Isso é extremamente importante nós observarmos. A base da pergunta é o auxiliar, né? E lembrando, quando nós usamos o auxiliar, aí então o verbo ele fica na forma original, tá? Exceto nos tempos contínuo e nos tempos perfect, tá? Então, olha só, independente de ser he, she, it, we, tal, quando usamos o auxiliar, o verbo fica na forma original. Dá uma olhada na aula sobre esta unidade, ok? Então, todas essas perguntas, tá? Elas são perguntas. É possível dizer, you have any brothers or sisters? As pessoas vão entender, mas elas vão perceber naturalmente que tu não sabes falar a língua, né? É uma coisa improvisada, tá? Então, é obrigatório, tá? A estrutura, né? Nós usarmos o auxiliar antes do sujeito e em seguida o verbo na forma original. E quando nós temos a palavra interrogativa, então, primeiro a palavra interrogativa, depois auxiliar. Esta é a sequência que não se altera em inglês, né? O inglês ele tem uma forma muito fixa sobre isso. Ok? Very well. Então, aqui nós tivemos uma conversa, né, lá nas salas simultâneas. E agora vamos ver o que aconteceu nesta outra parte aqui. Essa parte aqui é de gramática, justamente de como fazer perguntas, e aí nós trabalhamos isto aqui, que fala, de novo, né, sobre o formato de perguntas. Então, can you play? Isso está certo? Sim, está. Né? E aqui era para marcar o que está certo, o que não está certo, e o que não estivesse certo para corrigir, né? Where works your father? Ó, nitidamente errado. Por quê? Porque depois de where tem que haver o auxiliar. Tá? E aqui nós temos o be, né? Were you? Ok, tudo certinho, porque were já é o auxiliar. Né? Is there a supermarket near here? Está certo também, né? Já está no formato de pergunta. Né? Have you cereal? Olha só.
Aí aqui já não está, né? Porque o have, neste caso, está usando presente. Então, a pergunta tem que ser, do you have, né, cereal for breakfast? Where went you? Olha só. Tá? Tu já percebeste também que está incorreto, porque depois de where, a gente tem que usar o auxiliar, nesse caso do passado, que é did. Where did you go last holiday? Certinho? Deixa eu mostrar aqui as respostas para teres tirar um screenshot, né? Olha só, do you have, where did you, né? E assim por diante, certinho? Então, isso nós trabalhamos também, que é um complemento àquilo que nós vemos na parte gramatical. Tá? E, em seguida, nós também fizemos um trabalho de conversação com esses aqui, né? Cada um tinha que completar, né? E então, aqui já estão completados. Então, aqui, a pergunta, ela começa, né? Do you, e aí vai para cada um deles, né? Do you drink a lot of tea or coffee? Do you go to a gym? Do you sleep well? Do you play games? E assim por diante. Né? E aqui estão os complementos que variam, tá? De pergunta para pergunta. Então, no presente, nós sempre vamos usar o do you. Tá? No passado, nós vamos usar o did you. E lembrar, quando usamos auxiliar, o do you, o does she, o did you, o verbo fica na forma original. Isso é muito, muito importante lembrar. Então, aqui nós usamos did, portanto, aqui nós temos go, ok? Did you go to bed? Ok? Did you cook lunch? Did you go for a walk? Did you see? Então, todos eles, após o dele, nós usamos o verbo na forma original. O do também, o das também. Todos os auxiliares. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui também nós fizemos. Deixa eu dar um zoom out aqui. E nós trabalhamos muito brevemente a questão do alfabeto, que aí no diário de classe, tu vais ter um link para tu poderes revisar, tá? o alfabeto. Tá? Então, aqui, lá no Basic One, né? Foi visto isso aqui. Então, os sons A, H, J, K. Os sons I, B, C, D, E, G, P, T, V. O som E, F, L, M, N, S, X, Z. Sons I e Y. Sons O, phone. Sons U, tá? Q, U, W. E o som A, K, que é o R, né? Muito bem. Então, aqui foi algo bem breve. Então, houve esse listening, nós ouvimos, e os alunos completaram o que estava faltando, né? Foi bom porque a gente podia avisar algumas coisas, e dentre elas, essas aqui, né? O e-mail, né? Quando nós falamos o arroba em inglês é at, né? Dot, né? At kings.co.uk. Foi uma lembrança breve. Quando nós falamos o endereço, nós começamos pelo número, né? What's your address? 149 Rua dos Canaviais. Tem que falar em português, tá? Não pode colocar o seu endereço em inglês, porque se alguém precisar enviar uma correspondência para ti, o teu endereço vai estar em inglês, o teu carteiro não vai entender e a correspondência vai voltar. Então, os endereços, eles são sempre no idioma original. Se alguém vier lá da Arábia para cá, ele vai dizer o endereço que o carteiro da Arábia consegue ler. Se tu fores lá para o Japão, tu não vais falar o teu endereço em japonês, tu vais falar o teu endereço em português. Se eles precisarem enviar algo para ti, aí então aqui todo mundo vai entender, tá certo? A única diferença é que em todo mundo o endereço começa pelo número, ok? Então aqui 16 Russell Street, ok? Muito bem. Aqui tem aqui há mais um exercício, né? Que também foi o listening, está aqui para todos. Certinho? Muito bom. Então, nós vamos parar, né? Foi isso, então, para a unidade 1A do Pré-Inter. Até a próxima aula.